Oi, meus empreendedores! Eu me chamo Melissa Furquim e tenho uma loja de açaí e bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui do canal. E essa empreendedora aqui de vocês demorou para gravar o primeiro vídeo aqui do YouTube, mas agora chegou o nosso momento. E eu já posto muitos vlogs nas redes vizinhas. Quem me acompanha nas outras redes sociais sabe que eu posto bastante vlog de rotina, mas eu quis trazer vocês para pertinho de mim aqui no YouTube. E é claro que o nosso primeiro vídeo aqui do canal é como tudo começou. Não tem como pular esse tema. Até porque tem pessoas que me acompanham que já viram um pouquinho da história, mas aqui eu vou contar mais detalhado para vocês. Bora contar como tudo começou, como eu iniciei com a loja de açaí e como que a maternidade se encaixa nisso tudo. Porque o meu conteúdo hoje é basicamente metade empreendedorismo e metade mamãe de primeira viagem. Só vou pedir para vocês relevarem um pouquinho a questão das datas. Esse ano agora de 2025 eu completo 4 aninhos de loja, inclusive a gente está em mudança de ponto, então como já se passaram 4 anos, algumas datas eu não vou saber falar muito bem, intervalos de tempo, mas eu acredito que vocês vão entender tudo direitinho. E antes de eu contar como tudo começou, é claro que eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Até porque eu acredito que vocês não querem perder os próximos vídeos. E claro que para vocês entenderem a história, eu tenho que ir lá no início. Então eu vou contar primeiro para vocês como que começou toda essa ideia de ter uma loja de açaí. Eu sempre gostei muito e amei muito tomar açaí. Tanto que quando eu conheci o meu marido, ele simplesmente não tinha o costume de tomar açaí. E isso para mim era assim um absurdo, porque todo final de semana, basicamente, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu tava tomando açaí. Porque quando a gente se conheceu, ele pegou esse mesmo costume que eu, de sempre tomar açaí, então todo final de semana que a gente podia, a gente tava tomando açaí. Nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de eu ter uma sociedade e eu queria muito que já fosse a minha loja de açaí. Porém, não deu certo, eu acabei abrindo de um outro nicho e acabou que essa sociedade não deu certo. Foi frustrante na época, mas depois a gente vai entendendo todos os planos de Deus. Eu trabalhava registrado e também fazia bicos de finais de semana e feriados. E começou a época da pandemia, que eu já havia saído do meu emprego registrado, mas eu ainda continuava fazendo os meus bicos de finais de semana e feriados, que acabou fechando também por conta da pandemia. Estava simplesmente desempregada. E nessa época, o meu marido era barbeiro. Ele foi barbeiro durante 7 anos. Tanto eu, desempregada, quanto ele, que era autônomo, teve que parar de trabalhar. Então, assim, foi um momento muito delicado e eu acredito que para muitas pessoas. E então eu descobri que eu estava grávida do Lulu. Passou um tempo, meu marido voltou a trabalhar e eu falei para ele que eu queria muito abrir o delivery de açaí na minha casa. Porque na minha cabeça fazia muito sentido. Hoje eu percebo que a minha ideia era meio louca e eu sei que ele demorou para assimilar por conta disso. A minha ideia era a seguinte: como ele tinha bastante cliente na barbearia, eu ia fazer uns cartãozinhos e ele iria indicar para os clientes dele. Então o cliente ia sentar na cadeira e ele ia falar: olha, minha esposa tá fazendo açaí, você não quer pedir o seu? Ela vem entregar aqui para você. Então eu comecei a tentar convencer ele da gente abrir o delivery de açaí, que era o meu sonho. E aí eu falei para ele: olha, a gente compra umas coisas, coloca aqui em casa, não precisamos começar com grande estoque. Então vamos começar com estoque pequeno e a gente vai fazer dessa seguinte forma: eu vou receber o pedido, você vai mandar no WhatsApp dos seus clientes que quiserem. Eu vou receber o pedido, vou anotar o pedido, vou montar o pedido, vou embalar e vou levar de carro até a barbearia. E como eu falei desde o início, era o meu sonho, então foi uma forma que eu achei de seguir o meu sonho e também tirar a gente da situação que a gente tá. Querendo ou não, a gente estava numa situação difícil, eu não estava mais trabalhando e ainda por cima estava grávida, então a gente precisava sair daquela situação. Estávamos no meio da pandemia também, então estava tudo muito conturbado. E nisso, gente, eu estava toda sonhadora e o Douglas estava muito pé no chão. Ele estava repensando, pensando, repensando. Ele chegou a pesquisar algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele sempre desconversava sobre a ideia. Até que ele resolveu abrir a cabeça para a gente iniciar o nosso delivery de açaí em casa. E eu sempre fui bem exigente, sempre tive os lugares que eu gostava de tomar açaí. Inclusive, a gente tinha uma loja em São Mateus que a gente amava tomar açaí, mas infelizmente a moça fechou, mas era muito bom o açaí dela e um atendimento excelente. Só que eu sentia falta de uma coisa só. A maioria dos açaís que a gente consumia, que eram muito bons, sempre vinham naquela marmita de isopor. E era açaí
e os recheios e leite condensado ali só na parte de cima. Então, geralmente, o meio e o final do açaí nunca tinha nada de recheio. Então, essa era a minha ideia, ter um açaí de qualidade que tivesse recheio do início ao fim. Quando a gente iniciou o delivery aqui na nossa casa, eu lembro que foi em média uns 800 a 900 reais, não vou lembrar em exato valor. A gente começou com um valor bem pequeno. Eu sei que tem pessoas que começaram até com menos, mas a gente investiu na caixa de açaí, uma caixa de cupuaçu, alguns acompanhamentos que a gente achava super legal ali, né? Chocobol, amendoim, o que a gente gostava de consumir e a gente tinha pessoas próximas que gostavam também. A gente investiu em copos e uma coisa que eu fiz no início já personalizado foi as sacolinhas. Então foi basicamente isso, a gente investiu também em cartãozinho de visita e só. Basicamente foi isso. E aí chegou a hora de iniciar o nosso delivery. A gente iniciou já com o Instagram. E a gente iniciou apenas com pedidos no WhatsApp. E aí um amigo nosso, que eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez pela gente ao longo do tempo, vocês vão entender. Ele simplesmente apareceu aqui em casa e falou assim, eu quero um açaí. E aí, montou açaí pra mim. E, gente, chega a ser engraçado. E vocês devem pensar, ué, o que tem de demais nisso? Era o meu primeiro açaí, eu não tinha montado nem pra gente ainda. Eu tinha ido no fornecedor, né? A gente provou e tudo mais, mas eu ainda não tinha feito ali um copo de açaí. Então eu tava super nervosa. Ainda por cima, fazer um açaí pra alguém de fora, eu tava mais nervosa ainda. Mas por fim, eles entraram aqui em casa, a gente fez o açaí pra eles do jeitinho que é, super caprichado até hoje. E eles simplesmente amaram o açaí. Ficaram simplesmente apaixonados. E aí, o meu sogro e a minha sogra também, sou muito grata a eles por tudo, também pediram o açaí deles. Nisso eu fiz os meus 4 primeiros copos de açaí. E aí, esse nosso amigo postou no Instagram dele, e nisso a gente teve o nosso primeiro cliente mesmo, que a gente não conhecia, que foi o Gustavo. Se eu não me engano, é Gustavo, mas eu tenho quase certeza que é esse mesmo. E ele simplesmente pediu o açaí, também amou, e começou a indicar também para outras pessoas. A gente ultrapassou o medo e resolveu inaugurar o nosso delivery em um domingo. Uma burrada. Mas, como eu falei pra vocês, o meu marido foi barbeiro por 7 anos, ele ainda era barbeiro, então o único dia que ele estaria livre pra gente pelo menos inaugurar ali era o domingo, então foi o dia que a gente escolheu. E aí, nesse domingo, essa era a ideia, exatamente do jeitinho que eu contei pra vocês no início. A única diferença é que ele iria fazer as entregas de carro, então seria um pouquinho mais fácil pra mim. E aí, amigos, chega a ser engraçado, mas simplesmente chegou na metade do dia e o Douglas já estava surtando, falando que não era para ele, que ele não ia aguentar, porque realmente o primeiro dia já foi muito bombado. Ele nunca tinha feito nenhuma entrega na vida dele e ele estava fazendo de carro. Foi um surto ali que ele teve no meio do dia. E aí a gente iniciou as vendas, eu não vou lembrar em exato o horário, mas se eu não me engano foi às 14 horas da tarde, às 2. E 7 horas da noite, às 19 horas, já não tinha mais nada de açaí. Eu simplesmente já tinha vendido todo o açaí, todo o cupuaçu que a gente tinha. Pode parecer ser pouco, gente, mas eu tinha comprado 2 caixas de açaí e uma caixa de cupuaçu. Pro primeiro dia, a gente estava bem assustado. Nessa época, isso aqui é pauta para um outro vídeo, mas vou soltar aqui para vocês. Nessa época, a gente não tinha um entendimento muito bom para a precificação. Ao longo do tempo, isso foi melhorando, mas a gente não tinha ainda. Então, assim, eu acho que o açaí tinha muita qualidade e tinha um valor bem abaixo. Então eu acho que isso ocasionou até essa bola de neve. E eu estava super empolgada. O nosso primeiro dia foi incrível, então eu estava super empolgada com os próximos dias e eu queria com certeza continuar. Ah, e eu esqueci de contar pra vocês. Vai ter algumas vezes que eu vou ir voltando no tempo, mas calma, que é só porque eu esqueço de algumas coisas. E a nossa ideia inicial também, que a gente colocou ali no meio, foi se cadastrar no iFood para a gente chamar o motoboy parceiro para fazer as entregas, que essa era uma das dificuldades. A gente estava pensando como que eu receberia o pedido, montaria, embalaria e ainda iria entregar. E nesse meio tempo poderia vir mais pedidos, então eu demoraria muito para entregar. Então a gente estava com essa ideia na cabeça de se cadastrar no iFood e chamar o motoboy parceiro. Porém, a gente foi aceito no iFood, tanto que a gente já trabalhava com o iFood quando a gente iniciou, porém a nossa região aqui não atendia com o motoboy parceiro. Então, assim, foi o primeiro banho de água fria. E foi quando o Douglas ficou, como que a gente vai fazer isso, as entregas, tudo junto, não vai dar e tudo mais. Mas, enfim, as coisas foram fluindo. E aí, o nosso dia forte, que até hoje é assim, é o domingo. Então, todo domingo a gente sabia que ia bombar. Então, a minha mãe também, agradeço muito a ela, sempre veio me ajudar aqui. Ela pelo menos ficava embalando ali
os copos para me ajudar, porque era algo também que demorava. E tem o grande detalhe, eu estava grávida nesse tempo todo. E assim, a minha gravidez foi uma gravidez difícil. Eu passava muito mal, nada parava no estômago. Para vocês terem uma noção, eu engordei bem pouquinho na minha gravidez e metade, basicamente, era os quilos do Luigi. Então, assim, a gravidez ao longo do tempo foi muito difícil. Mas, graças a Deus, o açaí foi dando certo, a gente foi criando a nossa clientela por aqui. E lembra daquele meu amigo que apoiou a gente no início? Como ele trabalhava numa barbearia lá do centro, eles simplesmente fecharam também e não voltaram por um bom tempo. E aí ele estava desempregado e aí ele falou assim: posso ir fazer a entrega de vocês? Vocês estão precisando de alguém e eu também estou precisando tirar um dinheirinho. Eu posso ir fazer a entrega para vocês? E aí a gente super concordou porque a gente estava precisando muito. E assim, gente, a escada da minha casa, ela é bem grande. Então, vira e mexe, eu tinha que ficar pegando o pedido e descendo correndo e subia correndo, porque de fato eu ficava sozinha na montagem. Então era bastante pedido para mim montar sozinha. Então eu tinha que, às vezes, e o motoboy às vezes também tinha muito pedido, que era esse nosso amigo, então às vezes eu precisava descer para ele, subia de volta para montar o pedido, descia de novo o pedido para ele, mas ele me ajudou muito também, porque assim, por várias e várias vezes ele subia as escadas. Que motoboy que faz isso, gente? Subia as escadas da minha casa, pegava o pedido aqui para mim, descia por conta da minha gravidez. Então, assim, gente, ele foi um anjo na nossa carreira, assim, do início. Passaram algumas semaninhas ali, eu já senti necessidade de comprar o meu primeiro freezer. E foi o meu freezer pequenininho, eu tenho ele até hoje, porque o bichinho gela, que é uma beleza. E, gente, sabe quanto que eu paguei nele na época? R$ 250. R$ 250, gente. Eu não abro mão dele de jeito nenhum. A gente tá em processo de mudança de loja e a gente vai levar, né, ele. E aí eu falei, eu vou envelopar ele novamente, mas assim, eu envelopo ele inteiro, mas eu não abro mão desse freezer. E aí eu comprei esse nosso primeiro freezer, fiquei muito feliz, coloquei ele na cozinha da minha casa e as coisas ali começaram a fluir. Mas vocês já sabem, né, que não tem glória sem ter aquele bando de luta que a gente tem que passar. E a gente trabalhava com caixas de 10 litros. Então, o fornecedor, ele trazia as caixas de 10 litros e deixava no portão da minha casa. Então, precisava subir as caixas ali pelas escadas. E às vezes não tinha como eu esperar, porque o meu marido continuava trabalhando como barbeiro. Então, às vezes, ele estava atendendo um cliente que ele ia demorar 40 minutos, que era cabelo e barba. Então, assim, não tinha como eu esperar 40 minutos com o açaí para fora. E eu não tinha onde guardar. Então, eu precisava subir todas as escadas da minha casa. Como muitas vezes esse meu amigo Giovanni, ele ajudou bastante a gente também nessa parte. Às vezes ele subia os açaís para mim quando ele já estava aqui, mas os açaís às vezes chegavam em horários diferentes. Então, às vezes eu precisava subir sozinha. E aí, nesse tal de sobe escada, desce escada, pega a caixa de açaí, coloca a caixa de açaí no freezer, tira a caixa de açaí do freezer, porque como esse freezer não era um freezer novo, não tinha como eu deixar ele 100% ali. Pô, eu quero em tal nível, sabe? Não, ele gelava muito e era aquilo dali. Então, na hora que eu ia usar o açaí, eu tirava um pouquinho para fora, deixava descongelar, colocava para dentro para manter o açaí. Então, gente, era assim, era se virando. Por isso que eu falo que quando a gente quer, a gente inicia ali do baixo mesmo e a gente vai fazendo as coisas fluírem. E assim, como eu tinha iniciado com o freezer da minha geladeira, então eu tinha muita dificuldade, a gente tinha dificuldade para ter estoque e estava saindo muita demanda. Então, quando eu comprei esse freezer, já foi uma grande vitória. Então, assim, eu não me importava de tirar a caixa, colocar a caixa. Para mim era uma coisa normal. Até que eu tive um descolamento de placenta ali no meio da minha gravidez, por conta desse esforço, né, que eu tava fazendo, subia muito escada. Gente, em um outro vídeo, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou mostrar a escada da minha casa para vocês. E nisso eu precisei parar com o açaí. Então eu basicamente fechei a loja. E aí os meus clientes, assim, surtaram, né? Quem é cliente antigo e vê esse vídeo vai falar, realmente surtamos, eles surtaram. Muita gente ficava insistindo, Mel, como assim? Como assim você vai parar? E aí a gente recebia, gente, juro pra vocês, do tempo que a gente fechou até o tempo da gente retornar com a loja, não tinha dia que eu não recebia mensagem das pessoas, Mel, quando você vai voltar? Mel, e aí, você não vai voltar? Muita gente mesmo. E aí eu tive que parar, eu não podia fazer mais esforço, então eu parei por um tempo com a minha loja de açaí. Eu não tive funcionário de início, não tinha ninguém, não tinha como eu também trazer alguém para ficar aqui. Nessa época eu tinha a cabeça muito fechada em relação a ensinar o padrão.
Então, assim, foi bem difícil, a gente realmente teve que parar com o açaí. Gente, como vocês podem perceber, eu amo conversar e falar demais, né? Então, vocês não liguem se der algum probleminha aqui no microfone, porque eu tô só falando, e aí pode ser que em alguma hora dê uma arranhadinha, mas relevem, gente, é meu primeiro vídeo. Continuando a história. Até que chegou o dia do Lulu nascer. Com o dinheiro do açaí, gente, eu consegui fazer algumas coisas sim pro Lulu, algumas partezinhas do quarto dele, consegui comprar, sair da maternidade, algumas coisas eu consegui comprar com o dinheirinho que eu tava recebendo ali do açaí. Então, assim, me ajudou bastante ali também naquela fase. Aí vou contar agora um pouquinho do nada, vai ser um relato de parto. Mas enfim, chegou o dia do Lulu nascer. A minha bolsa estourou, era 4 horas da manhã. Eu tava em casa, não sei se tem alguma coisa relacionada, mas na noite anterior eu tava com muita vontade de comer coxinha. E aí a minha sogra e o meu marido tinham ido no hospital, porque minha sogra não estava muito bem. E aí, no caminho de volta, eles falaram: eu vou passar para pegar a coxinha para você. E aí eu falei: tá bom. E aí eles falaram: só não tem de frango, só tem de calabresa. E aí a de calabresa ela é bem apimentada, né? Aí eu falei: traz qualquer uma, eu só queria comer a coxinha. Gente, juro pra vocês, eu não sei nem quantas coxinhas eu comi. E eu realmente não passei mal, tá? Não é aquele desejo que a gente tem de comer e passar mal. Não. Eu comi muita coxinha, mas fiquei plena, porque eu realmente estava com muita vontade. E aí eu comi essa coxinha apimentada. Diz a minha sogra que é por conta da pimenta. Mas eu acho que não tem nada a ver. Enfim, só falando demais aqui, como sempre. Minha bolsa estourou 4 horas da manhã, e aí saiu um pouco de líquido e tudo mais. Eu tomei banho, lavei meu cabelo. E aí fui pro hospital, já tava sentindo um pouquinho de dor. Cheguei lá no hospital mais ou menos meio-dia. Já tava com dor. E aí fui internada para ganhar o Lulu. Gente, o Lulu nasceu no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. E assim, o meu parto, eu acredito que foi um parto bem tranquilo, tá? Pelos relatos que eu escuto por aí, eu tenho certeza que foi um parto bem tranquilo. Eu não senti muita dor. Às 4 horas da. Eu senti muita dor depois, calma. Às 4 horas da manhã minha bolsa estourou, então eu fui tomar banho, fui lavar meu cabelo para ir pro hospital. Eu sei que tá errado, tá? Não tô falando que isso é certo, pelo amor de Deus, porque eu sei que às 4 horas estourou, já tinha que ter corrido pro hospital, mas não foi o que aconteceu. Então eu tô contando o que aconteceu, mas não quer dizer que seja certo. E aí eu fui pro hospital 10 horas da manhã, porque eu não tava sentindo dor. Então eu meio que dei uma esperada ali, um intervalo de tempo. E aí quando começou a dar aquelas pontadas, senti aquela dor, eu fui pro hospital, que eu cheguei lá, era meio-dia e fui internada. Nisso, eu tava com dor, mas era aquela dor bem levinha. E aí eles induziram, né, colocaram um comprimido para induzir, porque já tinha estourado a minha bolsa e eu tava com 2 centímetros de dilatação. Colocaram o comprimido, eu acho que por volta de umas 2 horas da tarde. O Douglas saiu para almoçar, num lugar ali perto, eu almocei no hospital mesmo. 2 horas ali que eles colocaram o comprimido, gente, eu juro, acho que passou 20 minutos, nem isso. Eu tava me contorcendo de dor. É uma dor que eu não sei explicar. Eu acho que nenhuma mulher vai saber explicar. Mas é muita dor mesmo. Então, assim, eu tava me contorcendo. Eu cheguei a passar mal de dor. E aí, das 2 horas ali que eles colocaram, passou 20 minutos, comecei a sentir dor. Minha dor terminou às 17h12 da tarde. Às 5h12 da tarde, o Lulu já tinha nascido, gente. Então, assim, foi um parto muito rápido mesmo. Só que eu ganhei o Lulu na pandemia. Então, assim, a única pessoa que podia me visitar era quem assistiu o meu parto, no caso, meu marido, e não podia dormir comigo. Então, assim, foi bem difícil. E eu passava as noites sozinhas, e durante o dia ele podia me visitar em horários específicos, era uma visita curta, né, por conta da pandemia. Então, assim, foi difícil. Eu falo que a minha gravidez e meu parto foi difícil, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu amo ser mãe do Lulu, mas isso é papo para um outro vídeo, né? Eu tô falando demais e já começo de um assunto pro outro. Gente, depois que o Lulu nasceu, eu não vou lembrar em exato o intervalo de tempo, mas se eu não me engano, depois eu vou ver umas fotos para relembrar. Se eu não me engano, depois de 6 meses, passou 6 meses, né, que eu dava só o peito pro Lulu, aí o Lulu começou a comer comida, depois de 6 meses, e aí a gente voltou com a loja. A gente voltou com a loja, só que aí não era mais dentro da minha casa, era na garagem. Então a gente voltou, de fato, com a nossa loja de açaí. E foi assim, uma felicidade. A gente também reinaugurou, né, em um domingo. E assim, foi um sucesso também. A gente não trabalhava com Nutella no início, vocês acreditam? Eu iniciei na minha casa, eu não trabalhava com Nutella. Iniciei trabalhando com a Nutella, aí foi um sucesso.
os copos trufados. Inaugurei a loja. E, gente, foi assim, uma prova também esse início, né? Eu tava com o Lulu pequeno, o meu marido ainda trabalhava como barbeiro e eu ficava na loja. E aí, o que que acontecia? Eu não tinha com quem deixar o Lulu. Nessa época, minha sogra trabalhava comigo, minha sogra trabalhava na embalagem da loja. Minha mãe morava longe, então, assim, não tinha. Então, era eu, a minha sogra na loja, junto com o Lulu, meu marido quando chegava da barbearia. Era assim. E aí a gente iniciou dessa forma. E aí era assim, carrinho com o Lulu, sabe? Tá muito frio, enchia de cobertor e o Lulu ficava na loja com a gente, do início ao fim do dia. Gente, eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que passam pela mesma coisa ou já passaram, e eu sei o quanto é difícil a gente trabalhar com a criança, mas assim, também é muito difícil a gente desistir de um sonho. Então, às vezes eu via que algumas pessoas até julgavam. Vocês acreditam nisso? Algumas pessoas até julgavam, nossa, é um frio desse, tá com o menino no carrinho, com coberta. Mas assim, era a forma que eu tinha de seguir o meu sonho e cuidar do meu filho. Então, foi assim, uma fase linda, vamos dizer, da minha vida. Eu fui muito forte e eu tive sim apoio. Foi pouco, mas eu tive apoio nessa época. E aí a minha sogra, depois de um tempinho, ela saiu ali da embalagem para me auxiliar um pouco mais com o Luigi, porque de fato era o que eu mais tinha dificuldade. A gente trabalhar o dia inteiro na loja, porque nessa época a gente não tinha funcionários, trabalhar o dia inteiro na loja com o Luigi. Aí uma amiga nossa, a esposa de um amigo nosso, começou a trabalhar aqui com a gente, me ajudou demais também no início. São um casal de amigos nossos que nos ajudou muito, a Anne e o David, nos ajudou ali bastante no início. E assim, gente, não importa o que aconteça nas nossas vidas, né, ao longo do tempo, eu acredito que a gente tem que ser muito grato pelas pessoas que nos ajudaram no início, porque foi as pessoas que fizeram as coisas também acontecerem. Então, assim, dificuldade com colaboradores, eu acho que é o que a gente mais tem, nós empreendedores, é o que a gente mais tem, mas assim, a gente não pode também esquecer das ajudas, né? Que a gente teve ali quando os nossos colaboradores estavam com a gente. E enfim, isso também era papo para um outro vídeo, e eu tô falando tudo num vídeo só. Mas, contudo, voltei com a minha loja de açaí e tô com a minha loja de açaí até hoje. E aí vocês vão me perguntar, nossa, Mel, mas não é só 4 anos então? Não são só 4 anos. Eu vou completar ainda 4 anos esse ano, mas tem essa parte, né, que eu passei os meses na minha casa, que eu iniciei. Aí vocês falam, Mel, mas é errado, você tinha que contar desde quando você iniciou. Mas como eu sou bem perdida nessa questão de data, eu resolvi contar do dia que eu reabri a loja até agora que eu nunca mais parei. E, gente, basicamente essa é a minha história em relação à loja e ao Lulu. Passei por bastante coisa, tive esse descolamento de placenta ao longo do tempo. No meu parto eu tive hemorragia também por conta do descolamento de placenta, então foi tudo muito delicado. Eu sempre tive muito problema com anemia, então ao longo ali dessa gravidez, de tudo, dos esforços, eu tive bastante dificuldade nessa parte. Mas assim, graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu tô com a loja e a nossa loja tá crescendo. E eu quero muito que vocês gostem de acompanhar as nossas rotinas e tudo que a gente faz por aqui. O Lulu tá enorme, então vocês vão ver aqui ao longo dos vídeos aquele bebezinho que nasceu. Ele já tá grande, já vai fazer 5 anos. É com muita felicidade que eu tô gravando esse primeiro vídeo aqui pra vocês. Eu sempre quis gravar aqui pro YouTube e agora eu tô iniciando. Eu espero muito que vocês gostem, porque assim, eu tô amando bater esse papo com vocês. Eu falo demais, então eu falei pro meu marido, vai dar super certo eu no YouTube, porque eu vou conseguir conversar bastante. Perdoem se eu esqueci de falar alguma coisa, se alguma coisa eu atropelei aí no meio do tempo, mas é como eu falei pra vocês, como já fazem 4 aninhos, eu fico um pouco perdida em relação a tempo, a datas, então eu fico um pouco perdida nessa parte. Mas é isso, e deixa eu contar uma curiosidade aqui pra vocês, que eu falei aí, comentei no meio do vídeo sobre precificação. E assim, gente, no início eu comecei sem trabalhar com a Nutella, depois eu incluí a Nutella. E aí, no início, a gente fez uma compra super legal, assim, acho que a gente comprou uns 5 baldes de Nutella, não vou lembrar. Eram uns 18 quilos, mais ou menos, não lembro. Mas a gente comprou bastante Nutella, e aí a gente teve um prejuízo muito grande de Nutella, porque assim, a gente não tinha padrão, né? Então, cada um colocava de um jeito e colocava muito. E aí eu tive um super prejuízo, quase que a gente fecha a loja depois da reinauguração.
Mas assim, em um outro vídeo, vou trazer bastante coisa aqui pra vocês, bastante histórias que a gente tem pra contar. E deixem aqui nos comentários se vocês gostaram da nossa história, o que que vocês acharam. Contem as curiosidades, se isso daqui deixou dúvida na cabeça de vocês. Mas eu acho que eu falei bastante coisa, falei mais ou menos com quanto a gente iniciou, que foi em média de 800 a 900 reais. Contei também como que foi essa ideia, né, o porquê do açaí, mas vocês já sabem agora que é porque eu amo açaí. E contei também como que foi um pouquinho ali da gravidez do Lulu nesse meio tempo que a gente estava aí com a loja. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo aqui do canal. E se você gostou, deixe seu like, já escreve aqui nos comentários pra mim ver vocês por aqui. E é isso, até o próximo vídeo do nosso canal. Tchau!